Olá, minhas amigas e meus amigos campinelenses. Estamos aqui hoje no Dia da Educação para a gente fazer um comentário, um bate-papo aí sobre a importância da educação no nosso país e principalmente na nossa cidade de Campo Belo. Eu trouxe aqui o meu amigo professor Edio, formado em Física pela Universidade de Viçosa, com mestrado e doutorado em Física Espacial pelo INPE, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. Eu, como vocês já conhecem, sou o Ederson Moreira, campobelense, formado em Engenharia Mecânica, Direito, advogado. Estive também cursando curso de formação de oficiais aviadores na Academia da Força Aérea Brasileira. Hoje sou auditor do Tribunal de Contas da União e já tive uma sequência muito grande desde 96 no Serviço Público Federal. Então, vamos lá. Eu queria aproveitar a oportunidade, pedir para o professor Edio falar um pouquinho da história dele. Ele é campobelense também, saiu daqui e fez a sua história lá fora. E nós vamos entrar no papo da educação. Bom dia, Ederson. Obrigado pelo convite. Satisfação estar aqui. Meu nome é Edio, eu sou professor de Física. Eu estou há 14 anos como professor de Física do Instituto Federal de Minas Gerais. Passei 10 anos no campus Ouro Preto e há 4 anos eu estou no campus Formiga. Minha trajetória escolar ela é toda construída na educação pública. Eu estudei em escola pública desde a educação fundamental, estudei no Colégio Ulisses aqui, e depois estudei no Polivalente, e finalmente fui para a Universidade Federal e por último no INPE, que é o Instituto Nacional de Pesquisas, que também é público. Então, o meu apreço, a minha consideração, o meu reconhecimento à escola pública é imenso. Assim, foi através da escola pública que eu acedi o que eu consegui hoje, consegui todos os meus cursos, todos os meus acessos. Muito bacana isso, professor. É igual eu também tive minha carreira toda pautada na escola pública, né? Também estudei aqui no Conigurista e tenho um carinho muito grande pela escola, né? O Polivalente, e depois o Dom Cabral também, que é uma escola muito bacana, e fora a Faculdade Federal. Então, eu acho que nada melhor que a gente estar aqui com duas pessoas que tiveram todo o seu trabalho, né? Todo o seu desenvolvimento em ensino público campobelense, para poder a gente discutir um pouco mais sobre educação e falar o que a gente pode fazer para melhorar a educação, o que a gente gostaria que melhorasse na educação, né? Então, acho que hoje, professor, a gente tem o sistema dividido, né, com o ensino fundamental e o ensino superior, não é isso? E mais o ensino infantil. E a gente tem também aquelas questões da educação inclusiva que a gente tem que trabalhar hoje, né, fundamentalmente para trazer essas pessoas para dentro da educação, para que se tenha uma formação adequada. E a gente sabe que isso aí evolui muito ao longo do tempo, né? Antigamente o pessoal não tinha muito essa ideia de educação inclusiva e até fortalecimento do ensino básico. E hoje está muito em evidência e a gente tem que trabalhar isso aí porque está a cargo do município, né? Então o Campo Belo precisa reforçar esses limites aí para eles poderem ter um acesso melhor à educação, né, do antigo segundo grau, hoje ensino médio, e dali já poder optar, né, fazendo um curso técnico, profissionalizante, que se prepare para o mercado de trabalho ou o acesso ao ensino superior. Então, professor, eu queria que o senhor falasse para a gente aqui o que seria importante aí para a gente dar esse apoio para a rede de ensino, para os professores, para que a gente possa ter um aluno melhor, mais preparado, né, de melhor condição. Uhum. Bom, pegando o gancho na sua fala da educação inclusiva, eu acho que ela é primordial. Historicamente, o que se fazia? A escola excluía. A escola não sabia lidar com o aluno que tinha uma certa necessidade, seja cognitiva, seja motora, seja dos sentidos. A escola não sabia lidar com isso. O que a escola fazia? Era excluir. Ou então se criavam escolas específicas para lidar especificamente com esse aluno. Hoje não. Hoje o professor passa por uma formação mais humanizada, ele estuda Libras, ele sabe melhor, né, lidar com esse tipo de desafio que é imposto dia a dia nas escolas. Então, isso é muito importante. Ao invés de você excluir, você abraça esse aluno, você inclui, né? Você traz esse aluno
por convívio dos colegas, das crianças da mesma idade. Então, isso é primordial. Né? Da educação inclusiva, a gente tem também os autistas, né? Até em Cabo Verde tem uma entidade agora, uma associação que chama Colorir de Amor, que ela trabalha essas questões, muito importante. Eu tive uma oportunidade esses dias de ver uma palestra, né? Por eles, ministrados lá, professores super capacitados, falando da especificidade desse aluno, o que ele precisa, e a gente vê que a coisa não é tão simples assim, né? Foi isso que aconteceu. Então, historicamente, a escola, os profissionais, eles não sabiam muito bem como lidar com um aluno que tinha certo tipo de necessidade especial, seja limitação de sentidos, ou o espectro autista, né? Ou várias outras particularidades. E hoje a gente sabe como lidar. Então, a ideia da educação inclusiva é isso. Ao invés de você separar aquele aluno, tirar ele do convívio das crianças da idade dele e levar para uma instituição especializada, você faz o contrário. Você lida com esse aluno na própria instituição regular de ensino, e para isso, obviamente, precisa de uma capacitação, de um treinamento muito maior, tanto para professores como para profissionais periféricos da sala de aula, né? Veja bem, periféricos não em relação à importância do processo, mas periféricos a sua maioria pessoal de apoio, né? Pessoal de apoio, né? Então, pessoal de apoio muito melhor, muito mais bem qualificado, mais bem preparado para identificar e lidar com esse aluno e conseguir fazer a socialização e a educação desse aluno no próprio ambiente regular de educação, de ensino, que é a escola. Isso é um desafio, né? Que ele é difícil de ser sobrepujado, mas ele tem sido minimizado, né? Essas diferenças de tratamento têm sido minimizadas dentro da própria escola. Interessante isso daí, né? Porque quando você fala de pessoal de apoio, né? A gente fala de toda a parte da instituição ali que está à disposição do aluno para poder promover essa boa educação do aluno. Então, a gente mudando de lado, a gente, né, não falando agora da educação inclusiva, mas já trazendo para a educação como um todo, esse profissional que está ali ao redor, né, a gente pode trazer ele aí como assim, uma pessoa fundamental também para ajudar o professor, né, e assim como o professor também a família, está trabalhando ali, ajudando, né, para que o aluno tenha um bom desempenho, né, uma boa formação. Esses profissionais, eles são peças-chave da engrenagem, né? Mais que os cursos de formação de professor, né, nas últimas décadas, eles têm dedicado uma carga horária maior para a preparação do professor, para capacitar o professor em Libra, enfim, uma série de habilidades que o professor de décadas atrás não tinha. Obviamente, esses cursos de formação de professores têm que dar conta também do conteúdo e de vários outros aspectos da educação, didática, psicologia da educação. Então, essa carga horária, ela é obviamente mínima, né? Ela é pequena, ela não é suficiente para preparar completamente o professor. Ela dá uma noção, um norte para o professor para que ele possa identificar determinados tipos de dificuldades do aluno e aí encaminhar para o pessoal de apoio, que é fundamental para essa engrenagem girar e rodar bem azeitado. Não, interessante isso. E aí a gente volta a falar aqui da importância do professor, né? O professor tem uma importância muito grande nesse contexto, porque não estou falando só da educação inclusiva, mas da educação em geral. Ele vai ter que trazer a família do aluno para ajudar nesse contexto, e ele vai ter que coordenar toda essa parte didática e saber identificar também qual a dificuldade e necessidade de cada um dos alunos, né? Porque você tem uma disparidade dentro da classe. E tem situações para cada aluno, né, fora de classe, que afetam o aluno dentro da classe de aula. Exatamente. É importante, né, interessante você ter tocado nesse assunto da família, né? Porque as pesquisas em educação mostram que aquelas escolas que têm uma maior presença da família, elas tendem a ter os melhores números. Tanto em provas generalizadas, Enem, prova da educação básica, desempenho, né, IDEB dessas escolas. Então, assim, os estudos têm mostrado que trazer a família para o entorno, para o ambiente, para o dia a dia escolar, é primordial para alavancar essas escolas, e alavancando essas escolas, alavancando esses números, obviamente a gente está alavancando o processo de ensino e aprendizagem. Então, a família participar disso aí é muito importante, né? Então, a gente tem que criar, né, pensar em criar formas de atrair a família
e de transformar o ambiente escolar num ambiente interessante para o aluno. Um ambiente onde ele encontra não só uma série de carteiras, um quadro, um projetor, mas que ele encontra ali coisas, né, atividades que para ele sejam importantes, atividades que ele encontra lá fora, atividades, ou seja, atividade prazerosa que ele sinta prazer em ficar na escola e desenvolver seu intelectual aí, a sua formação, atividades de esporte, atividades de cultura, atividades de leitura, enfim, atividades que não concorram com a formação dele, mas que se somem para a sua formação, que não seja muito exclusivamente aquele ambiente, né, rígido, estrito, engessado que a gente conhece das últimas décadas. Nós temos um ambiente interessante, desafiador, estimulante para esse aluno, e aí trazendo o aluno, aproximando o aluno do ambiente do dia a dia escolar, naturalmente a família dele também tende a vir, né, para feiras de ciência, mostras de profissão, enfim, eventos da escola, eventos esportivos. Então, todo esse entorno aí que orbita a educação, né, a gente não pode só pensar no aluno, professor, ensino, aprendizagem. Não, isso vai bem além desse limite do ensino, professor-aluno. Então, interessante coisas. É interessante. Então, ele volta a reforçar aqui a importância do professor para fazer toda essa interligação. E outra coisa, do município para promover, né, esse bem-estar aí, essa melhor condição de trabalho para que o professor faça essa interação, traga o aluno e a gente tem uma boa formação do aluno. Então, o município, a gente faz aquele comparativo lá, quando a gente falou lá de valorização do professor, não é só financeiramente, mas financeiramente é lógico que dá um conforto para ele, uma comodidade, uma tranquilidade para ele poder desempenhar as suas funções e não ter que ficar preocupado com outras coisas. Então, ele tem foco maior ainda dentro do trabalho. E como a gente falava, né? Quando se estabelece o mínimo do valor do piso da educação, significa que a gente tem que seguir o piso mínimo. A gente tem que melhorar. E é o mínimo do mínimo. A gente tem condição de melhorar isso aí. E, em parte, eu acho até a gente tem dinheiro que vem pelo Fundeb. Isso o recurso ele vem da União, o Estado também aporta, e o município tem a sua responsabilidade de aportar. Então, a gente volta a falar naquela importância do professor, né, para fazer toda essa integração. E, assim, quando a gente fala de mínimo da educação, mínimo, né, de remuneração do piso salarial do professor, é o mínimo do mínimo, né? A gente tem que trabalhar acima do mínimo. Tem muitos municípios aí, estados que trabalham assim mínimo. Então, a gente tem que seguir esse exemplo para poder dar essa tranquilidade para o professor e poder se dedicar cada vez mais à sala de aula. Porque é muita atividade que ele tem que fazer, e não é somente o professor que vai lecionar, ele tem que fazer toda essa integração aluno, escola e família para a gente poder ter uma boa formação. E a gente indo para... falando sobre isso aí, a gente está indo geralmente também para a educação integral, né? Eu acho que corrobora tudo isso daí. Quanto mais tempo você deixa o aluno lá com essa atividade prazerosa, mais tempo ele vai querer ficar lá. E ele vem com uma bagagem muito grande para se preparar, né, para a sua formação de si, e ele poder enfrentar o mercado de trabalho, o ensino superior, para se preparar mais ainda para o mercado mais selecionado. E Campo Belo hoje a gente tem a condição de fazer muito bem isso daí, né? Buscar mais recursos, né, direcionar recursos para isso. Acho que a formação, o capital intelectual, a formação da pessoa, a base da pessoa é a base da família também. E tudo isso daí vai ser na base da sociedade. É o que a gente busca para o município, né? Cada município tem que olhar para frente de o que é para si. E, em cima disso, ele fazer um investimento naquilo que vai trazer a sua base social, a sua base no futuro. Não adianta o professor, os alunos serem confinados num ambiente quente, um ambiente extremamente frio, inverno, um ambiente barulhento, um ambiente que não proporciona as condições ideais para o processo de ensino. A sala da aula tem que ir preparada, as escola, distribuidor de banheiro, estrutura de alimentação, né? A gente tem a zona rural também, que é muito importante, a gente tem que dar um tratamento especial para esses alunos, né? Trazer esses alunos para dentro do programa específico. E penso o seguinte, que o município,
uma gestão municipal, penso que uma gestão municipal ela tem que focar muito em educação, porque o ser humano é a base da sociedade, então o ser humano vai ser a base da sociedade desse município. Então, o espelho do município que nós queremos vai estar onde? Nos meninos que nós estamos formando. E para isso a gente precisa valorizar toda essa parte do ensino. Não só, a gente valorizar todos os profissionais que orbitam toda a educação, os profissionais de apoio e os professores em especial, porque estão em sala de aula, tem que fazer toda essa integração social com a família e colocar o aluno em condições de já entrar no mercado de trabalho. Exatamente. A educação ela tem um aspecto de mudança, um aspecto renovador, ela oferece oportunidades e ela transforma realidades. Principalmente, em primeiro lugar, a realidade do aluno, do estudante, a educação transforma a realidade daquele, e no segundo momento ela transforma a realidade social. Então é possível, se a gente for pensar exemplos de municípios ou países, o Japão é um exemplo que sai devastado da Segunda Guerra, hoje a Coreia do Sul sai devastada na guerra nos anos 50, e hoje é uma potência tecnológica. Não tem, a gente não consegue exemplos de países que chegaram em alto nível, que chegaram em algum lugar, que se desenvolveram e que não passaram por educação. É claro que existem outros tripés, outras fontes de sustentação desse desenvolvimento, mas a educação está em todos eles. Então é impossível mudar a realidade social, mudar a realidade individual, mudar a realidade do município, do país, da nação, sem pensar em educação. Então, e quando a gente está pensando em educação, alguns pensadores da educação, eles defendem o seguinte, que quando você melhora e aposta e investe na educação, paralelamente você está combatendo outros problemas. Você está combatendo violência, você está combatendo desigualdade social, você está combatendo fome, você está combatendo vários outros problemas sociais dentro da educação. Porque quando esse aluno muda a sociedade, ele muda a realidade dele, obviamente, vários outros problemas que ele enfrentava, eles conseguem mitigar, pelo menos em parte, esses problemas. Então, ele acabou, a forma de agir, muda em torno, Então, esse tipo de educação é primordial para a gente vê qualquer desenvolvimento. Quando a gente observa as cidades do primeiro mundo, os países do mundo, a gente vê isso aí. Se você for os países nórdicos ali, você vai entender perfeitamente por que eles têm um nível de qualidade de vida muito alto, uma média remuneratória muito mais alta. E é o que eu sempre digo até para a questão de Campo Belo. A gente, trabalhando com capital intelectual, a gente vai trazendo outras coisas, vai agregando, As empresas vão vindo buscar esse capital intelectual. E o capital intelectual que está aqui, ele é um capital de conhecimento, Uma produção de conhecimento. Isso daí tem muito valor. Exatamente. Por isso que é importante a gente tentar criar condições para que esse capital ou ele saia, se especifique e volte, possa trabalhar aqui dentro, ou que ele nem precise sair. A nossa realidade, por exemplo, a gente saiu, foi lá fora, buscou uma capacitação, E o ideal é que nossos alunos, ou pelo menos parte deles, pudessem fazer essa capacitação aqui mesmo. Eu acho que deve-se pensar em criar condições para que, primeiro, os nossos estudantes, os nossos jovens não precisem sair tanto para buscar capacitação profissional. E segundo, para a gente agregar essas pessoas que saíram há muito tempo, tão forte para contribuir com outras cidades, para que elas tenham condições de voltar e contribuir para a nossa própria cidade, Se colocar profissionalmente aqui. Hoje nós entrevistamos o professor Ed, professor de Física do Instituto Federal de Minas Gerais, que atua no campus de Formiga, professor doutor, campobelense, que saiu, teve um êxito enorme na sua carreira. E nós vamos continuar com as entrevistas com outros assuntos que interessam ao campobelense. Você que está aí do outro lado, pode sugerir para a gente. Se inscreva nas nossas redes sociais, que estão aí abaixo no link. E outra coisa, deixe o seu comentário embaixo, falando o que você acha interessante, qual tema você acha interessante para a gente abordar aqui e fazer uma outra entrevista. Aquilo que é necessário, é importante para a cidade de Campo Belo, que você acha que a cidade de Campo Belo necessita, que vai desenvolver, escreva aí, deixe seu comentário. Agradeço a todos e um bom dia.